Capítulo 31. Pilatos e Zacarias. A guarnição estava postada no porto de Hóstia, que àquela hora do dia regurgitava em função do volume de mercadorias que aguardavam desembarque e da grande quantidade de outras embarcações, que naturalmente se amontoavam no ambiente aquático, com vistas a serem usadas para o transporte de seu conteúdo até a sede do império. O fluxo de tais bens recebidos dos diversos pontos do mundo era a fonte da relativa harmonia que poderia se estabelecer na grande cidade, cada vez mais necessitada de recursos de todos os tipos para atender não apenas a demanda alimentar, mas, sobretudo, para saciar a crescente volúpia da insensatez humana, decorrente do aumento da riqueza acumulada, que sempre favorece o aparecimento de caprichos extravagantes, elevados à condição de necessidades indispensáveis. Descansava o enorme e pesado navio atracado ao porto, e tão logo o comandante Cláudio organizou o desembarque das mercadorias que tinham seu curso, através do braço escravo e de inúmeros libertos que ali trabalhavam para obterem pagamento, dirigiu-se às modestas acomodações onde se estabelecera o ex-governador romano, Pôncio Pilatos, durante a viagem, a fim de comunicar-lhe o iminente desembarque. Em seu interior, enquanto assistia à aproximação da embarcação daquele porto romano, de onde houvera saído tantas vezes em direção ao seu destino, Pilatos meditava nas condições que o esperavam agora, na hora do seu regresso. Em verdade, depois que Públio passou a agir deliberadamente para apurar todos os fatos nefastos de sua administração e pôde constatar toda a sua longa série de desmandos, acumpliciamentos ilícitos, posturas permissivas e corruptas, exploração das misérias sociais em proveito próprio, Pilatos procurava valer-se de suas influentes bases de sustentação dentro do panorama político do império, bases estas que lhe haviam garantido a nomeação para o governo da província anos antes. É verdade que sua carreira militar lhe havia possibilitado alguns méritos pessoais, que serviam de moldura para seu desejo de progresso. No entanto, outros militares mais competentes e mais honrados do que ele existiam, o que lhe resultou favorável ao desejo de destaque foi a conjugação de alguns fatores cruciais conquanto deploráveis. Homem de personalidade vaidosa e sedutora, Pilatos nunca deixara de se envolver inadequadamente em aventuras sexuais impróprias para sua condição de homem público casado e ligado aos destinos do Império Romano. Assim, a descoberta de condutas inadequadas nos bastidores do poder, que desonravam seu consórcio matrimonial com uma mulher pertencente a uma das mais tradicionais e influentes famílias de sua época, somada à falta de um militar de destaque interessado em comandar a longínqua e inóspita província palestina, produziram a solução que foi tanto adequada a Tibério quanto conveniente a Roma: o seu afastamento com sua promoção para o governo daquela região remota do império, promoção esta que aos militares parecia mais uma punição. Além disso, as pressões de seus mais íntimos colaboradores junto aos gabinetes governamentais foi decisiva para levantar essa hipótese como a mais favorável aos interesses públicos. Com toda esta esteira de argumentações, Tibério acabou por aceitar o alvitre como sendo o menos pior de todos. Não se esqueça o leitor de que quando se está falando de cargos ou funções públicas, antigamente e principalmente nos tempos modernos, o líder nunca sobe ao poder sozinho. Sob sua figura e a sua sombra, um grupo de pessoas se agregam para apoiá-lo tanto quanto para poder usufruir do seu realce. Deste modo, quando ele consegue se elevar, todo o grupo se sente homenageado e pode se considerar digno usufrutuário das benesses do poder que ele exerce.
assim com a possibilidade de sua queda, igualmente se projetarão no esquecimento e na derrota todos os que se valiam dessa teia espúria de apoios e influências, o que deve preocupar os que lhe dão sustentação política. É como uma lança comprida. A ponta da arma perigosa que intimida só está nessa condição porque detrás dela as sucessões de camadas de madeira a sustentam. Rompida a madeira, a lança deixa de ser arma. Quebrada a cabeça, a arma se torna imprestável. Só há razão de existir quando a madeira pobre e firme se alia à ponta dura e afiada que intimida. Isso a torna perigosa e temível. Por isso, Pilatos esperava que a sua retaguarda em Roma seria capaz de se opor aos planos de Públio, que, por mais influente que fosse junto ao imperador, não poderia, pensava o governador, estar livre das pressões que os seus aliados certamente fariam junto de Tibério. E pela demora na apresentação de quaisquer resultados, Pilatos tivera a certeza, por algumas semanas, que seu respaldo político teria conseguido neutralizar o esforço do senador em denegrir a sua administração. Afinal, já se haviam passado 2 anos desde que Públio remetera a documentação solicitada por Tibério aos cuidados de Flamínio, para que fossem avaliadas tanto pelo Senado quanto por César. Não contava ele que para tais coisas os processos eram demorados e as decisões se apresentam muitas vezes envolvidas pela teia de interesses e intrigas. Além disso, a distância tornava mais lentas todas as consequências esperadas, o que lhe causara a infundada impressão de que obtivera sucesso quando da tentativa de embaralhar com pressões e falsos argumentos a verdade dos fatos apurados. No entanto, Tibério estava determinado a acabar com a tradição que Pilatos representava. O imperador não suportava a infidelidade e a falsidade dos que o cercavam, subservientes e covardes na sua maioria. Daí manter em especial destaque a amizade que devotava Flamínio e a sua postura de respeito e absoluta fidelidade às tradições patrícias de seus ancestrais. Além disso, mantinha igual confiança na figura de Públio, seu emissário ante os judeus, e não se havia enganado quanto à sua capacidade e seriedade com as coisas de Estado. Pilatos, ao contrário, não tinha ideia de o quanto as coisas tinham mudado em Roma desde a sua transferência para o Oriente. O afastamento do imperador para a ilha de Capri deixou-o à distância do grosso das influências políticas, geralmente exercitadas na base de rumores, insinuações, fuxicos e mentiras dos mais próximos ao trono, sempre interessados em influenciá-lo para o lado que lhe era mais conveniente. Esse distanciamento garantia a Tibério um isolamento muito protetor, diminuindo assim a esfera de ação dos comparsas do governador palestino. E a frustração que causara em Tibério a morte de Jesus, sob as vistas de Pilatos, retirava deste qualquer condescendência que o mais alto governante dos romanos poderia lhe conceder, levando em conta pressões externas e serviços que Pilatos houvesse, porventura, prestado a Roma. Assim, enquanto atracava e se preparava para desembarcar, Pilatos meditava nas circunstâncias surpreendentes para ele de sua convocação a Roma. Sabia que isso só acontecia quando se tratasse de alguma promoção ou de alguma circunstância desabonadora, o que lhe parecia mais plausível em face das condições que lhe haviam sido oferecidas para o transporte. Buscando manter a integridade das aparências, Pilatos não resistira às ordens pessoais do imperador de regressar à capital. No entanto, sentindo-se na iminência de dolorosas reprimendas, deixou em Jerusalém sua esposa Cláudia, com boa parte dos recursos que ele acumulara inadequadamente, graças às negociatas ilegais que realizara com os próprios judeus astutos e mateiros,
a fim de que ela não se visse sem recursos e sem amparo para o momento em que ele estivesse em desvantagem. Que ela guardasse com zelo o patrimônio que ele lhe confiava, pois se a deusa Fortuna, divindade que para os romanos significava boa sorte, permitisse, regressaria para desfrutar de uma vida regalada, ainda que destituído de cargos ou funções públicas. Era o correspondente nos dias de hoje aos crimes praticados à sombra do poder, de modo a permitir que, depois de alguns anos de punição, o punido voltasse para aproveitar os frutos de seus delitos ocultados sob a guarda de parentes de pessoas de sua mais estrita confiança. A guarnição aguardava no porto o desembarque de Pilatos. Sim, capitão Cláudio, estou pronto com minha modesta bagagem para ser encaminhado ao meu destino, falou o passageiro ilustre. Pois então, meu senhor, queira me acompanhar para que possa entregá-lo ao cortejo que se encontra no cais à sua espera. E dizendo isso, ordenou que um ajudante do navio transportasse os itens da bagagem de Pilatos, que o acompanhou até o tombadilho, por estreitas passagens internas da grande nau, quando, sob a luz do sol que se dirigia para o poente, finalmente pôde pisar o solo da terra de onde tinha se ausentado anos antes, sob a questionável homenagem de ter sido promovido ao cargo de governador da Palestina, remota e desconhecida, pouco desejada por qualquer valoroso romano de estirpe. Roma o esperava sem dúvida com olhos curiosos e irônicos. A escolta foi-lhe apresentada e, sob o comando de Tito, os soldados se postaram lado a lado, acompanhando o cortejo que conduziria o governador ao outro barco, mais adequado à navegação fluvial rio acima, até o desembarcadouro em Roma. Tito mantivera uma postura distante do romano caído em desgraça, como que a confirmar a Pilatos as suas suspeitas negativas sobre o destino que o aguardava, sem homenagens nem regalias. Não fora maltratado, porém. A viagem transcorrera sem incidentes, até que as portas majestosas do casario romano surgiram imponentes diante de seus olhos, numa apreciação emocionada daquela cidade ao mesmo tempo tão bela quanto cruel, símbolo da liberdade quanto da escravidão, da nobreza de ideais quanto da devassidão dos homens e mulheres imaturos. Há muito que Pilatos não pisava em Roma. Havia prédios imponentes que sua lembrança já tinha esquecido e de que seus olhos não guardavam os traços. Construções e reformas haviam embelezado ainda mais os contornos de outros edifícios e de muitas das colinas que compunham o harmonioso horizonte da capital imperial. A emoção de seu retorno foi interrompida pelo choque do barco com as pedras do desembarcadouro. Apontado o rumo a seguir, pelo braço musculoso do seu condutor, Pilatos foi imediatamente conduzido para a prisão Mamertina. Esse novo endereço para Pilatos denegria-o aos próprios olhos, já que nessa prisão eram acolhidos os chefes dos povos invadidos, ou ainda os que eram surpreendidos em conspirações contra o império, os quais ali encontravam o destino que lhes estava reservado, a saber, o estrangulamento. Na verdade, depois que todos os fatos puderam ser conhecidos pelos senadores que exercitavam o poder de magistrados nos processos da Lex Maiestatis, Tibério solicitara do Senado a prisão do governador da Palestina, velho conhecido de muitos deles pelos escândalos do passado, e por isso digno de merecer tal recepção quando de seu regresso a Roma. Além do mais, Pilatos fora acusado de traição por parte de vários senadores que viram em seus métodos uma perigosa infração aos cânones legais romanos, colocando seus interesses pessoais acima dos interesses do povo e dos governantes que nele haviam confiado. A prevaricação de um soldado miserável ou um legionário bruto era considerada com menos rigor do que a leve falta do mais elevado representante do trono no governo provincial,
em face de que os primeiros passavam por apuros terríveis, distantes de casa, do conforto, dos realces sociais, enquanto que os últimos contavam com todas as facilidades e regalias estatais, pelo que o caráter administrativo da fidelidade se impunha acima de todas as outras virtudes no administrador romano. A tradição que Augusto impusera nas regras políticas anos antes de Tibério tornar-se imperador, ainda que fizesse vistas grossas a erros que eram punidos com certa parcimônia quando praticados por homens rudes e subalternos desqualificados, pesava com todo o seu poder ante a menor falta cometida pelos representantes diretos do Estado, preparados para as carreiras públicas brilhantes e invejadas. Por isso Pilatos fora considerado mais do que um invigilante servidor de Roma, mas um traidor com a culpa inegável em face do processo preparado por outro senador insuspeito, Públio, no local mesmo dos fatos. Isso produziu em Pilatos uma humilhação sem precedentes, pois era a primeira vez que ele se vira preso sem direito a qualquer argumentação e sem a presença de um amigo sequer. A ira contra Públio se ampliou sobremaneira, pois ele não tinha dúvidas de que aquele homem havia sido o autor de todas as acusações que lhe haviam transformado o destino. Se pudesse agora, esmagá-lo-ia com suas mãos, e se arrependeu de não tê-lo feito enquanto estava na direção da província. Sua vida não lhe permitia, entretanto, maiores ilusões. Se a prisão era o que esperava, depois de quase 10 anos de serviço a Roma, no primeiro dia de sua chegada, os dias que se sucederiam deveriam guardar-lhe amargorosas surpresas. No entanto, todos os primeiros momentos de seu triste destino fizeram-no reviver a experiência mais trágica de seus dias, quando da avaliação da culpa de Jesus perante a sua responsabilidade. E sem perceber que mãos invisíveis lhe inspiravam pensamentos transformadores, Pilatos se comparou com as condições nas quais o profeta houvera sido colocado diante dele. Sozinho, sem direito à defesa, sem qualquer amigo para se apoiar na hora trágica. Nem os discípulos de Jesus que presenciaram a sua bondade fazendo milagres, nem os seus áulicos romanos que se beneficiavam da sua posição política influente se manifestavam diante da desgraça e da prisão. Começar a ver a injustiça dos homens pelo prisma amargo da condição de vítima, sempre estivera no outro lado como acusador e juiz. Revoltava-se, contudo, com tal recepção gelada, e por ele tida como injusta diante dos sacrifícios que fizera por Roma e por seus asseclas aproveitadores. De dentro de sua cela, perdendo a compostura governamental, passara a gritar estentoricamente, gritos estes que se perdiam nos corredores frios e apagados, únicas testemunhas da execução de muitos vencidos ou indefesas vítimas das circunstâncias adversas na Roma daqueles tempos. Fora essa a sua primeira noite na prisão, entre a umidade, os ratos e os limites da insanidade desesperada. Enquanto isso, lá em Hóstia, Zacarias seguira os passos da guarnição oficial à distância, embrenhando no meio da multidão, pela qual ele passara desapercebido como mais um velho sem futuro à cata do lixo para sobreviver. Seguindo o cortejo para não perdê-lo de vista, Zacarias não sabia o que estava acontecendo. Quando da sua estada em Jerusalém, depois da morte de Jesus, o discípulo passara a atentar para todos os atos do governador, a fim de entender melhor o que estava acontecendo e qual seria o momento ao qual se referira o Divino Mestre como a hora correta para levar-lhe o auxílio de suas palavras e da boa nova de Jesus. No entanto, a postura de Pilatos no evento doloroso ocorrido na Samaria, depois da morte de Sulpício, fizera com que seus escrúpulos com relação àquele arbitrário e rude administrador tornassem sua vontade de ampará-lo diminuída ao extremo. Como amparar um indivíduo desses? O homem que mata por prazer até mesmo crianças inocentes,
para atingir o coração dos pais, que deixa viver para amargarem a dor da perda. Isto é um absurdo, falava para si mesmo o velho discípulo. E bastava fazê-lo para que se recordasse imediatamente das palavras de Jesus sobre o seu dever para com o governador. Não importava o que ele houvesse feito ou viesse a fazer. Importava que cabia a Zacarias cumprir a tarefa que Jesus lhe havia apontado. Assim, tentando superar o asco que passara a sentir por esse homem agressivo e ególatra, Zacarias passou a esperar a chegada do momento correto para que estivesse próximo e pudesse realizar o que lhe fora solicitado. Mas os anos haviam passado sem que nada acontecesse. Deixando a cidade de Emaús para trás, depois de ter vendido tudo o que possuía, regressou à casa de Pedro em Jerusalém, onde passou a colaborar modestamente na vivência da mensagem de esperança que lhes cumpria exemplificar. Também soubera do próprio Simão, que por ocasião da segunda despedida do mestre, na noite que sucedeu à sua ascensão aos céus, uma angústia e incerteza dominaram seu interior, agora que o amigo celeste se ausentara e ele se vira entregue a si próprio. Então fizeram que seus sentimentos de incerteza e dúvida sobre si mesmo, mas também de confiança irrestrita em Jesus, o aconselhavam. Orara com fervor e humildade, falando ao mestre de suas fraquezas e receios. Naquela noite, relatava Simão, tivera um sonho no qual Jesus lhe falava sobre a necessidade de começar pelos mais humildes e desvalidos. Zacarias já havia sonhado com essa conversa quando da chegada juntamente com Josué à cidade de Nazaré, na noite em que dormiram ao relento. Começar pelos pobres e estropiados. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes, dissera Jesus e repetia agora a Pedro. E este, compreendendo a extensão daquela resposta direta, entendera que chegara a hora de transformar o panorama daquela sociedade com uma obra humilde de fraternidade real, tão desconhecida dos judeus de seu tempo, incapazes de se libertarem do cativeiro de castas e posições nas quais se excluíam uns aos outros numa luta infinita para a manutenção e ampliação dos próprios privilégios em prejuízo dos demais. Era chegado o momento de exemplificar com a própria conduta. O discípulo precisará um dia tornar-se mestre de si próprio, fazendo aquilo para o qual se candidatou como aprendiz. Só então estará capacitado para entender os problemas que seu tutor já conseguia enfrentar, quando lhe passava o conhecimento. Fazer é a ponte indispensável entre o conhecer e o vencer, entre o saber e a sabedoria. Zacarias, então, pôde estar ao lado de Simão, amparando as necessidades de seus irmãos, ajudado por um grupo dos antigos seguidores que, cada um a seu modo, desejava realizar as coisas sem entender as diretrizes que Jesus houvera fixado. O mais rebelde a todas essas normas era Tiago, sempre apegado às tradições antigas e difícil de se submeter à liderança natural de Pedro, por ter sido aquele que, na condição íntima, mais assimilou o espírito fraterno cristão que Jesus exemplificara. Josué se juntara aos que cercavam Simão com a boa vontade e a simpatia dos que trabalham sem esperar senão mais trabalho como recompensa. Uma alegria enchia os olhos desses abnegados servidores quando um infeliz dava entrada na modesta vivenda, no periférico tugúrio onde se reuniam. Eram recebidos como hóspedes de Jesus, não como doentes ou infelizes. Pedro buscava sempre levar aos seus amigos mais íntimos a ideia de que todos ali eram servidores dos hóspedes de Jesus, que era o proprietário daquela estalagem, e por isso esperava de seus funcionários o melhor atendimento aos clientes que mandava. Era o sentimento de Pedro, interpretando as palavras inesquecíveis do Messias, que pedira a todos eles que aquele que desejasse ser o maior, no anseio de comandar, liderar,
o fizesse pelo caminho de mais servir, de mais se entregar ao trabalho, e que ele próprio, Jesus, estava entre os discípulos como aquele que servia a todos, como o menor dentre eles. Isso acalmava os ânimos mais exaltados que desejavam posições de relevo e recusavam determinados serviços tidos como indignos ou repugnantes. Zacarias e Josué se dividiam entre todas as tarefas e, ao lado de muitos outros, puderam presenciar muitos milagres na recuperação de enfermos, de desditosos condenados à morte pela enfermidade avassaladora, que, para a surpresa de todos, cedia terapêutica de amor e água límpida, higiene simples e carinho, alimento pobre e afeto sincero. Nessa condição, receberam a figura luminosa de Gesiel, recuperado de uma enfermidade misteriosa e tratado pelo próprio Simão, em face de nele ter identificado o cabedal de conhecimentos profundos da lei antiga, revelados nos momentos de delírios febris. A recuperação do jovem fora surpreendente. Eis que, quando de sua chegada, fora apresentado como moribundo à espera da morte, que só chegara até ali por causa da caridade alheia que pretendia impedir que um cadáver acabasse ficando insepulto na via pública. Algumas semanas depois de iniciado o tratamento, Gesiel já se encontrava restabelecido e inteirado da ocorrência que tanto desejaria ter presenciado, a saber, a chegada do Messias entre os homens. Estava, então, dedicado à leitura das anotações pobres que os apóstolos guardavam entre si, dos ensinos do Cristo, as quais recebia como água fresca em suas raízes ressequidas. Durante o período em que se encontrou na casa do caminho, como era conhecida a vivenda dos apóstolos, Zacarias pôde partilhar de momentos de êxtase espiritual, escutando os discípulos conversarem com os desesperados que pediam notícias de Jesus, orando em coletividade e fazendo curas inspiradas que levavam a fama dos servidores da bondade para todos os cantos de Jerusalém, até mesmo ao templo que dominava as questões da raça em todos os sentidos. Alguns fariseus já haviam estado nos arredores do albergue pobre, solicitando informações, observando a conduta dos galileus humildes, avaliando-lhes o comportamento e se representavam algum risco aos seus interesses farisaicos. Outros já tinham solicitado notícias diretamente a Simão, a quem reconheciam como o substituto natural do crucificado, ainda que não lhe atribuíssem as mesmas virtudes e poderes. Gesiel, rebatizado com o nome de Estevão, fosse para atender a uma necessidade de preservar e proteger aquela autoridade romana generosa, que lhe houvera concedido a liberdade da galera romana, onde, na condição de escravo, enfermara durante uma viagem, fosse porque era hábito entre alguns judeus conversos ao cristianismo nascente modificarem seus nomes, adotando nomes não hebreus. Transformara-se em inspirado pregador das verdades do reino, e sem que o tivesse desejado deliberadamente na presença de todos os irmãos do caminho e de Zacarias e Josué. Inclusive, participara da reunião em que a sua figura fora defrontada pela de Saulo de Tarso, ardoroso e arrogante defensor da tradição de Moisés, com quem o pregador humilde se recusara a manter polêmica, por não ser ela finalidade daquela congregação, onde estropiados e enfermos se reuniam para ouvir a palavra de esperança em nome de Jesus. Irado com a postura superior e com aquilo que qualificou de humilhação a sua figura importante, junto à comunidade dos judeus que o acompanhavam, Saulo exigiu que fosse o pregador levado ao mais alto tribunal da raça, para que se manifestasse sobre a essência da pregação. Aqueles foram dias difíceis para a comunidade que se vira envolvida na desgraça da perseguição com a qual a velha ordem de ideias sempre tentou intimidar as transformações
que lhe tolheriam os vícios e os defeitos, acostumados a se manter sempre inalterados. Gesiel Estevão, em respeito à ordem do Sinédrio, comparecera solitário ao tribunal, onde ficara retido por ordem do acusador. Ao mesmo tempo em que a Casa do Caminho sofria as primeiras perseguições pelo bem que fazia, chegara a Jerusalém a notícia de que Pilatos houvera sido convocado a Roma, onde seria punido pelos seus desmandos afinal. Todos estavam na expectativa de que os relatos de Públio atingissem os objetivos a que se destinavam, demonstrando a César o tamanho da insensatez de seu representante. Esperança esta que já estava sendo frustrada pela demora na resposta, correndo a notícia da perpetuação de Pilatos no governo da Palestina, como sendo a pilhéria dos maldosos para escarnecimento das vítimas das atrocidades do governador romano. No entanto, a anunciada partida do governador para aquilo que não parecia uma viagem de recreação deixara eufóricos todos os que haviam se empenhado em sua punição e na apuração de seus desmandos, enquanto passou a ser motivo de preocupação dos aliados judeus, que, acostumados a se relacionar com o poderoso adversário, comprando-lhe a conivência, agora se viam às portas do perigo, alijados de seu importante colaborador, que fazia vistas grossas aos seus abusos e ambições no seio dos próprios irmãos de raça. Quem fosse enviado em seu lugar poderia estar cientificado de todos estes delitos e erros dos próprios judeus, e assim avesso a qualquer entendimento, e o que era pior, tendente a fechar-lhes todas as portas das práticas mesquinhas e ilícitas. O ânimo dos sacerdotes estava alterado e para qualquer coisa que se lhes apresentasse, como riscos aos seus já arriscados pressentimentos. Isso lhes merecia a mais ríspida resposta, suprimindo qualquer ameaça sem a menor condescendência. Assim, o ressurgimento do movimento que acreditavam ter sido extinto com a crucificação de seu propagandista mais respeitado representou a renovação dos mesmos desafios perigosos de anos antes, piorado pela perspectiva da mudança do governo provincial romano e de sua pior em relação às práticas que Pilatos aceitara como meio de boa convivência com eles. Esse era o panorama que se apresentou a Zacarias quando da chegada da notícia do afastamento de Pilatos do governo. Sabia ele que não poderia deixar de acompanhar o destino do governador, que agora, ao que tudo indicava, começava o caminho descendente que o levaria à simples condição de desditoso irmão, conforme salientara Jesus naquela noite inesquecível ao seu espírito. Dúvidas, no entanto, surgiam em sua mente. Deixaria os irmãos naquele transe difícil? Aceitariam eles o seu afastamento para ir ao encontro do romano odioso, deixando seus próprios companheiros em situação tão delicada? Aliada a esta dificuldade, surgia a personalidade de Pilatos que não produzia em Zacarias o entusiasmo que lhe merecesse um esforço muito grande em ajudar, não fosse a promessa que fizera a Jesus e que a todo instante de abatimento de suas forças lhe era renovada pelo poder da consciência. Seguir Pilatos ou seguir Pedro? Como era difícil ter que decidir pelo primeiro diante de tudo que recebera do segundo e das condições em que os amigos se encontravam naquele momento. No entanto, deveria decidir logo. Eis que a trireme romana já estava no porto palestino, esperando o embarque de seu ilustre passageiro para daí a breves dias.